Olá, gente, boa noite. Voltamos hoje com mais um vídeo do Extremo de Guilherme. Fazia tempo que eu não postava vídeo, mas tava assim, eu tava com umas ideias, mas elas só estavam no papel, eu não tava tão inspirado para poder fazer o vídeo. Mas depois de assistir o Nevoeiro na Netflix, ou The Mist, como tá escrito lá, né? Eu fiquei inspirado para poder fazer esse vídeo de hoje. De novo, eu tô sem roteiro, eu acabei de assistir a série agora há pouco. Eu tava lendo um livro e cansei de ler o livro e depois fui assistir uma série na Netflix e escolhi continuar com o Nevoeiro. E eu concluí assistir a série hoje. Cara, que série incrível. Eu fiquei admirado como o Nevoeiro é rico de simbologia, de questões sociais, religiosas e psicológicas e sociociência, ciências sociais e tudo mais. O filme também faz inclusive referência a algumas outras ciências também. Mas acho que o mais importante eu falo da minha análise hoje, né? Que, pra quem não sabe, o Nevoeiro tem lá na Netflix. Qualquer coisa, se vocês querem assistir, assina a Netflix e assistam. Tem a primeira. Eu não sei, não sei se vai ter mais temporadas. Mas eu assisti a primeira temporada inteira, eu adorei. Foi incrível. E depois de assistir a série, eu consegui tirar coisas muito importantes ali. Eu consegui tirar o cerne da história. O meu ser, né? Meu ponto de vista sobre a história. E minha opinião também. E eu achei que consegui tirar coisas muito importantes daí que vão valer pra minha pessoa. É, Na série, eu vou explicar agora um pouco da história pra vocês não ficarem totalmente por fora, quem não assistiu ainda. A série conta sobre um nevoeiro. Pra quem não sabe, o Nevoeiro vem da série do escrito por Stephen King. Tem um filme também, mas no filme tem monstros e lá é realmente o Nevoeiro. Agora, depois que eu assisti a série, eu consegui refletir e perceber que no filme talvez aquele nevoeiro seja realmente manifestando a pessoa, psicológica das pessoas. Mas no filme não fica isso muito claro. Se eu for falar isso, talvez eu esteja errado. Mas assim, no filme aquelas criaturas aparentemente realmente existem. Já na série que conta sobre esse nevoeiro, esses monstros não existem, são manifestações psicológicas da pessoa. E esse nevoeiro que aparece cobre a zona leste de todo o país norte-americano. E você vai ter ali nessa cidade militares, religiosos, famílias, pessoas mais ligadas à natureza e tudo mais que tem numa pequena cidade, mas tem essa questão dos militares que estão lá dentro infiltrados na sociedade. E bom, a série começa contando como é que são a background das pessoas, os personagens da história, como é que é o background deles, como é que é a história de fundo deles. E passa um tempo, o Nevoeiro começa a aparecer e começa a cobrir a cidade. E nisso que está cobrindo a cidade começa a acontecer muitas coisas no meio para essas pessoas, esses personagens. Uma vai pra igreja pela primeira vez, não sei se é isso que acontece com a Hip, mas ela vai pra igreja, a senhorinha lá vai pra igreja, aparentemente não lembro agora. E a menina que. Tem uma menina na história que ela vai pra uma festa, a mãe não deixa, porque a mãe conhece sabe como é que são essas festas, né? A mãe não deixa, mas o pai dela permite que ela fosse com um amigo dela, que é suposto amigo, na verdade, não é amigo de verdade, né? Quem for assistir a série vai ficar impressionado como o cara é um filho da puta. Mas tudo bem, vamos lá. É, Ela foi pra festa e ela acaba sendo violentada nessa festa. Eu não vou contar o resto da história pra não estragar, mas assim, depois da violentada, a mãe dela que resolve fugir da cidade. Nisso ela fica presa num shopping lá junto com outras pessoas, um monte de pessoas lá que, apesar de ela sabe que ela foi violentada, mas todo mundo quer chamar ela de vagabunda, puta, aquela coisa toda. E ela fica presa nesse shopping junto com essas pessoas que jogam ela. E nisso tem uma coisa muito importante nessa série. Como as pessoas agem em relação às outras, como elas agem quando elas têm um problema e tudo mais. E fica muito claro isso um pouquinho do Nevoeiro e depois do Nevoeiro. E fica muito mais intenso depois na série. Aí, não vou falar o resto dos personagens pra não estragar, mas assim, os que tem que falar são do Andrew, que é esse amigo dessa menina. Que ele inclusive tem uma camiseta com marcado 666. Quem não precisa explicar o que é o 666, né? Mas tem a questão de que ele não é à toa que esse número tá na camiseta dele, ele tem uma questão, um perfil meio complicado. Fique prestando atenção bastante nesse personagem ao longo da série, que vocês vão ver que tem bastante dicas sobre como ele é e por que ele é assim. É muito importante que vocês entendam isso, para poder se aprofundar na história.
Para também quem não quiser prestar atenção no personagem ao longo dos episódios, no final você fica bem claro o que, que ele é, o que, que ele fez e tudo mais. Vamos lá, aí tem essa menina, a Alex, que aparentemente é uma menina ingênua e tal, mas ao longo da série ela vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais, como posso dizer assim, ela vai ficando mais madura, ela vai saber se impor mais contra as pessoas. Tem o Jax, que é, não vou poder contar o que, que ele é agora, mas ele é do time de futebol da cidade e tal, e a menina foi na festa, que tinha esse cara na festa, e ele é o suspeito de ter sido vendido no tela dela. Tem a questão do... Bom, acho que são esses personagens. Tem a mãe da Alex, que é a Eve, mas a Eve não faz uma participação tão importante na história, ela mais serve como um personagem de suporte. E a protagonista é a Alex, tá? Porque ela que almeja as coisas na história. A mãe dela só toca como suporte pra poder tentar apoiar ela. Depois tem... Bom, acho que é isso, pelo que eu lembro agora que tem que falar. Ah, lembrei. Tem também a senhorinha do filme, que é uma senhora muito doida, que ela acredita ser amiga da natureza e que o nevoeiro é amigo dela. E realmente ela acaba sendo protegida pelo nevoeiro até próximo do final. Quando chega no final, o nevoeiro trai ela. Eu tô dando spoiler agora, desculpa, gente, mas eu tinha que falar. Porque na hora que trai, as crenças dela se manifestam e ela acaba sofrendo uma consequência das crenças dela. Mas ela, até antes disso daí, ela acreditava que ela era mensageira do nevoeiro, das naturezas, e o nevoeiro estava protegendo ela. E essa senhora ela faz uma participação muito importante na história. E agora vamos para a minha conclusão sobre o que eu achei da série toda, né? Pra mim, que via essa série, eu digo o seguinte: até onde a série tá agora, não sei se vai continuar, mas até onde a série foi até agora, eu concluo o seguinte: que essa senhorinha, ela é uma representação da deusa grega da família, sabe? Porque tem muita coisa na história que mostra que ela talvez seja ligada a essa coisa natural, que as pessoas têm um lado natural, ela aceita o lado negro das pessoas. Essa coisa de aceitar o lado negro das pessoas parece um pouco aquela coisa de família, né? Pô, a gente tem aquele parente meio complicado, né? Aquele cara meio, né, perturbado e tal. Mas ele é da família, sabe aquele abraço de família que a gente dá, né? Quando a gente percebe, pô, o cara é da família, né? Não vamos jogar o cara, né, de escanteio, né? E a senhorinha tem esse lado, ela aceita o ciclo da vida, as coisas, como elas fluem. E ela tem uma sabedoria um pouco, uma inteligência um pouco acima da média do pessoal que tem ali no resto no resto da série. Ela parece destacar um pouquinho mais pelo intelecto dela, pela capacidade dela de ver além. E essa sabedoria dá a entender que ela talvez esteja além do que as pessoas são, entendeu? Então, não sei se foi a intenção da série, de quem escreveu a série. Não sei se foi a intenção deles também de querer dizer que podem matar uma deusa da família, não sei se foi isso. Mas a questão toda é que ela passa essa ideia, entendeu? Pra mim ficou muito claro isso depois no final. Não ao longo da série, pra mim ela parecia uma mulher normal. Só que não tão normal, ela é meio doida, mas ela parecia normal dentro dos doidos. No nível de doido, ela parecia, dentro do nível de doido, ela era normal, ela tava ali na média. E assim, até o meio da série ela tava desse jeito. Mas quando chegou no final eu percebi isso. Eu falei, nossa, quando chegou no final eu abri meus olhos e falei, meu Deus, essa mulher deve ser uma representação disso, porque não é possível ela simplesmente ser uma humana, mas ter toda essa visão da coisa e aceitar a morte tão facilmente, assim, com uma sabedoria tão grande, né? E como se não bastasse isso, também tem a questão que no final ela tem uma cena muito importante, muito impactante, que é dela se relacionando com essa manifestação da névoa em relação a ela. E o jeito como ela se comporta em relação a essa manifestação mostra que ela tem questão dos... não dá spoilers agora, mas assim, ela dá aquela coisa, sabe, do seio familiar, aquela coisa, entendeu? Do Darcy, entendeu? Dar a vida. E mostra que ela tem essa questão, então fica muito claro pra mim na minha cabeça, ficou muito claro pra mim na minha cabeça que ela é a representação da deusa da família, daquela deusa grega da família. Não vou lembrar o nome agora, mas... Até porque eu tô sem roteiro, gente, mas mais pra frente talvez eu faça até um vídeo falando sobre essa deusa. E assim... essa mulher representa pra mim isso, ficou como homenagem final sobre isso, que ela é a representação da deusa da família. E... não, tem ela e tem também outros personagens também que eu acho que tem uma importância muito grande. Por exemplo, a Alex, ela representa também aquele lado... não é a Alex exatamente, desculpa, tipo, como eu posso explicar?
Quando essa senhorinha morre, quando essa mulher morre na história, pra mim fica muito claro que é quando também as coisas estão sendo reveladas. E fica revelado na história da família da Alex que ela não é exatamente a família perfeita. E nem o Andrew é perfeito. O Andrew tem ele tem um distúrbio, uma questão de, além de ser distúrbio mental, ele tem uma questão também de uma escolha, né, como eu posso falar assim, que não se cabe aos modos antigos da sociedade. Ele tem uma escolha sexual que não se encaixa nos padrões da sociedade antiga. E isso, pra quem é mais tradicional, acaba dizendo que a deusa da família tá morrendo, né? Porque tipo aquela coisa, nossa, é, o que é a família hoje em dia, né? Porque olha só, aconteceu isso na história, aconteceu aquilo, e essa senhorinha que parece ser a manifestação das deusas da família, de repente morre no final, né? Quando tudo tá sendo revelado. E ela aceita essa morte, né? Porque parece até que tá sendo a série no final parece muito uma cena grega, né? Trágica. As deusas morrendo e as pessoas não acreditando mais naquela deusa. E outra coisa, uma coisa muito importante que eu tenho que te dizer. Por que eu tô falando que essa senhorinha seria não só uma manifestação da deusa da família, mas também tem uma coisa que na história que mostra muito essa questão da família. Tem na história uma menininha que morre na história. E quando ela morre, a mãe dela vê ela morrendo. E a Alex tá junto com essa menina dentro da sala, mas ninguém vê a Alex por enquanto, ela tá lá no fundo. E essa menina tá lá no vidro lá e ela morre na frente de todo mundo, por uma coisa na névoa. Quando a Alex vem pra fora, ela antes de ir pra fora, ela encara essa criatura que matou a menininha, essa manifestação da névoa. E a coisa não mata a Alex. Porque a Alex desejou a morte, ela aceitou o lado negro dela, que é aquela coisa meio suicida, não me aceito, foi violentada e tal. Aí como ela aceita esse lado negativo, a sombra não mata ela. Aí o que acontece? A Alex sai da sala, viva, ilesa, e a outra mãe fica indignada, fala, nossa, como minha filha pode ter morrido na minha frente, sabe, sem chance de escapar daquilo, porque aquela criatura realmente não deixava brechas para ela fugir dali, a menina indefesa, e de repente essa outra menina consegue ficar viva e tudo mais. Sai viva de lá ilesa ainda por cima. E ela já tem essa fama, né, de a menina a vadia, né, a prostituta, que foi pra festa, né, e foi violentada. E mais pra frente, você vai descobrir que essa mãe fica meio perturbada, ela vai criar uma rebelião contra a Alex e a mãe dela. Mas assim, o que é mais importante não é essa rebelião. É que tem uma cena na série que me chocou muito, que foi assim, acenderam velas para a filha dessa mãe aí, da menina dessa mãe. E essa mãe, ela pega e fala o seguinte, ela tá rezando, né, ela tá rezando lá nesse pequeno velório que fizeram pra menina, feita com velas e tudo mais. E chega o senhor do shopping. Esse senhor do shopping, ele causa depois eu falo mais dele. Esse senhor do shopping chega e vai falar com ela. Ele fala, você tá causando uma rebelião contra a Alex, não é legal. Ele tenta ser o cara bonzinho na história, mas ele também não é tão bonzinho assim. E quando ele tenta convencer ela, ela fala, não, mas eu até sei que não foi verdade, que isso tudo que eu tô falando. Mas eu fiquei muito magoada, muito brava, assim, porque minha filha morreu, né, e tudo mais. E a Alex saiu ilesa, eu não aceito isso na minha cabeça, não consigo aceitar isso. Mas eu sei que não é bem isso que eu tô falando pras pessoas. E nisso, cara, e aí que tá uma coisa interessante. Ela tem um velório pra filha dela, e ela tem uma família que seria mais ou menos perfeita na história. Não sei se aparenta ter o marido dela na história, mas tem a questão de que ela ama a menina dela, né, quer proteger a menina dela. E pra isso ela faz de tudo. Ela aceita o outro lado negro dela, que é poder. Ela se deixa dominar pelo lado negro dela. Ela aceita a vingança que ela quer, porque é por causa da filha dela. E ela tem essa questão do velório, né, pela família ali, tem aquela questão forte da família. E quando ela morre na história, quando o dono-chefe mata ela, o que acontece na história é o seguinte: ela morre e o sangue dela escorre e depois vão tentar matar a Alex depois disso. Mostrando que assim, no subconsciente humano, talvez nessa série não sei se ficou muito claro isso, mas eu consigo entender isso. Que quando aquela mãe que era a mãe ideal, né, que tinha a filha perfeita, né, que tinha a filha, né, pura, inocente, aquela coisa toda, assim, a família ideal, né, que a mãe não é tão mais pura assim, né, segundo quem a gente acredita, né, algumas pessoas acreditam, mas seria uma ideia de família ideal. Já a Alex não tem a família ideal, entendeu o conflito? A mãe que tem a família perfeitinha ali, a menina, né, bonitinha, tal, perfeita, pura, e a Alex não tem uma família tão legal assim. A Alex é ilesa daquele nevoeiro e a outra não, a menina morre ali sendo pura, entendeu? Então tem esses dois choques. Esse choque de duas realidades diferentes.
E aí quando ela morre e os caras do shopping começam a ficar revoltados. Como? Quem matou ela? Foi você, né? O dono do shopping e tal? Porque só você estava aqui perto junto com ela? Aí o cara fala, não, foi a Alex. Deu a entender que no subconsciente coletivo das pessoas ali na série, naqueles personagens, no momento, aquele momento da série ali, estão tentando defender, proteger a família, tentando proteger a si mesmos, mas assim, nós sabemos que tudo que nós somos é herdado dos nossos parentes, dos nossos anteriores, certo? Então tudo que nossos parentes, nossos antepassados viveram é passado para nós a nível celular, memória de subconsciente, é passado para nós através de genética. E quando você tenta se defender, parte de você que está tentando se defender também vem uma questão familiar. Só que, claro, isso, para você entender isso que eu estou tentando dizer, você tem que ter uma mente um pouquinho mais solta, um pouquinho mais. Um pouquinho mais solta dessa questão. Nossa, mas eu vou me defender, então quer dizer que eu estou defendendo minha família? Indiretamente sim, mas não quer dizer que não é tão claro essa observação. Você tem que tentar se descolar um pouco da realidade e tentar analisar um pouco mais abstratamente para entender isso. Mas bom, vamos lá, antes que eu fique muito abstraído demais aqui. Então tem essa questão, né, de que a família houve esse choque e as pessoas estão tentando proteger a família ideal, a menina pura, a mãe, né, tá ali, né, sendo mãe protetora e tudo mais. E a mãe da Alex não é tão pura assim, todo mundo sabe que ela tem uma história meio complicada, entendeu? Tanto que ela construiu uma família não tão meio torta, né? E isso causa essa questão das pessoas nem querer encontrar o que é errado, né? E tudo mais. Mas não é exatamente sobre isso que o filme, a série fala. A série tenta defender que a natureza humana, né? O aceita lá negativo. E o positivo também, tem essa questão de ter equilíbrio, tentar achar respostas e ser coerente com suas ações. Mas no meio disso tudo tem essa questão que eu consegui entender na história, que foi essa questão do subconsciente das pessoas tentando agir para tentar algo acontecer. E uma cena muito engraçada é quando essa senhorinha aparece lá no shopping, que ela foge da igreja, né? Ela até inclusive enfrenta um padre, e o padre enfrenta ela. Eu achei essa cena muito interessante porque mostra como o ser humano é errado, né? Quando ele tenta provar que ele tá certo demais, ele acaba errando feio. Claro que você tem que defender sua postura, você tem que ter uma certa posição no mundo, mas fica muito claro na série que nem o padre nem a senhora estavam certos, os dois estavam errados. Um abraçou demais o nevoeiro, que também não é uma coisa tão boa assim, e isso acabou levando ela para um caminho, acho que não é o que seria aceitável para nós, né? Aceitar o que ela aceitou. E tem a questão também do padre ser muito arcaico, né? Ele não conseguia se abraçar coisas novas. E ele morreu e ela também morreu. Só que ela morreu mais depois, um pouquinho depois, teve que passar certas experiências antes de morrer. Talvez para poder ter uma segunda chance, ou talvez rever os atos dela antes. É que, tipo assim, ocorrendo durante a série uma migração de valores. A senhora vive um pouco mais e tenta passar por certas experiências, ela tem a chance de se repurificar, de talvez tomar uma atitude um pouco mais correta em relação às coisas, que é uma coisa que a gente busca na religião, né, cristã, que é a redenção, aquela coisa da redenção dos pecados e tudo mais. E o padre morre tentando aceitar a nevoeiro. Então durante a série eles são totalmente ao contrário. Um ao outro. A senhora que se acha mensageira do nevoeiro, o padre que ela é meio hippie, né, e ele ali o padre religioso, católico, cristão. Não lembro se ele é cristão ou católico, mas alguma coisa assim. E durante a série eles morrem fazendo uma troca de valores. E os dois morrem porque não souberam ter equilíbrio nas escolhas pessoais deles. Mas fica bem sutil isso na série, tá? Mas se vocês perceberem, tem essa transmissão de uma religião para outra. E tem inclusive um vídeo que eu vi uma vez na internet, não sei se eu vou conseguir achar agora, mas o cara fala assim que as ideias fazem sexo. Então, houve uma relação sexual entre a religião dela, a crença dela e a crença dele. Isso fica bem destacado na série quando ela vai pro nevoeiro enfrentar o nevoeiro sozinha junto com ele. Sozinha não, ela vai sozinha, mas porque o cara tá indo contra ela, né? Eles estão indo juntos pro nevoeiro, mas a ideia é que cada um faça o seu caminho no nevoeiro e tenta voltar pra igreja. E ela vai nua e ele vai vestido de vermelho. Pra quem não sabe, vermelho é uma cor da paixão, né? Do amor, né? E tudo mais, da entrega do sangue, né? E a mulher está nua, então mostra talvez aquela ação do... E na série tem uma mulher chamada Eva, que é a mãe da Alex, entendeu? Então, tipo, tem uma questão meio bíblica ali na série. Eu achei muito interessante, dá pra se aprofundar mais depois nisso. Mas deu pra entender essa questão, né? De como ficou bem claro na série que houve uma troca ali de energia entre eles, mas eles não conseguiram trabalhar isso de uma forma tão produtiva. Eles morreram sem ter mudado, sem ter aceitado o outro e tudo mais.
E bom, depois que ela passa por essa questão, ela vai pro shopping lá ver as outras pessoas. Ela anda com uma roupa, um avental, uma roupa super é, comprida, solta. Isso me lembrou muito essa questão dos deuses gregos, né? Como eles eram pintados com aqueles véus, aqueles tecidos longos no corpo, né? E ela se mostra muito pura, por mais que ela toque na mão do Connor, que é um personagem que é membro de uma família. É membro da família da Alex, mas é um caso meio complicado ali. Depois não vou querer dar spoiler sobre isso agora, mas assim, o Connor, que é o policial, ele tem uma questão ali, um envolvimento na família ali da Alex e tudo mais. E ela vive tocando na mão dele, ele vive tendo um carinho por ela. Talvez seja esse toque de estou vivo, mas também estou morto, né? Porque estou com uma família que não é aceitável, não é tão correta assim como as pessoas que pensam. Mas você, deusa da família, né, que tá aqui na minha frente, tipo, eu tenho um carinho por você, mesmo você se mostrando pra mim desse jeito, todo um caminho meio torto. Porque quem distorce o caminho do Corno ao longo da série é ela. Ela que desfaz a cabeça dele e faz ele cometer coisas erradas, inclusive quase matando o filho dele. Ele quase matando o filho dele, não mata o filho dele de vez, mas ele quase matou o filho dele. Então tem essa questão de que eu acho muito importante na série, que é como a visão do outro pode te prejudicar, com a visão que você tem desses deuses, né, das coisas, pode te prejudicar, né, e é uma reflexão minha isso, tá, agora, e pode te prejudicar porque você talvez não esteja vendo como eles realmente estejam se comportando em relação a você. Por exemplo, ela depois é mostrar a verdadeira face dela no final da série, né, porque ela fez tudo o que ela fez e tá tudo errado, porque mostra a verdadeira face dela, entendeu? A única preocupação dela era uma questão que ia mostrar no final. Isso interferiu na vida do Connor, porque tem essa questão de como os deuses que estão acima interferem na vida dos homens embaixo, e os homens interferem também na vida dos deuses em cima. Porque o Connor também ajuda essa mulher, a senhora, né, a deusa da família, a chegar a uma certa posição e ter uma certa defesa para poder agir em volta das pessoas. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Então, ela tá usando esse vestido super longo e tal. Isso tem uma questão de pureza, né, de espaço, né, de... Agora não estou mais nua, estou pura, estou vestida, estou socialmente aceitável. E fica muito claro isso, que ela, quando ela foi nua pro nevoeiro, ela foi sem calada. E depois que ela voltou, ela voltou meio calada, e depois ela começou a falar. E quando ela voltou, ela ficou meio calada ainda. Depois que ela voltou, porque ela colocou essa roupa, ela estava no shopping, ela falou mais livremente, ela estava falando mais tranquilamente. Como nós sabemos, tem essa questão de que a gente prega pela família pura, né, aquela coisa toda. Então, quando ela tenta purificar muito essa personagem colocando esses vestidos longos, sendo que ela é uma pessoa que aceita, a mulher que aceita. Se ela não fosse pra ser essa deusa, provavelmente ela teria que vestir uma roupa mais que ela se aceitasse mais, ou se ela uma roupa que ela ficaria mais nua. Mas não é isso que acontece, entendeu? Ela fica depois com esses vestidos longos, né, mostrando que ela agora virou meio que uma espécie de padre, uma priest, uma pregadora ali da mensagem da mãe natureza. Então tem toda essa reflexão aí por trás da série. Essa foi a minha conclusão. Tem que ver coisas que eu acho que eu concluí, mas eu não lembro agora de cabeça, eu não escrevi um roteiro, mas foi porque as ideias vieram muito rápido, eu tive que colocar pra fora. Tá sendo um prazer fazer esse vídeo hoje. Espero que você tenha ficado claro sobre o que eu estou falando. Pra quem ainda não assistiu, assista a série. Siga o canal, curta, compartilhe, para isso ajuda a gente a crescer e me ajuda também a ficar mais como posso dizer assim, mais interessado em fazer mais vídeos com mais curto prazo. Porque como vocês sabem, né, o YouTube não tá dando dinheiro assim tão fácil. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E tchau, tchau. Boa noite.